Meninas, mais uma vez aqui com a nossa segunda aula, que hoje eu prometo a você que está profunda, impactante. Mas, de início, eu já começo com uma pergunta para impactar o seu dia de hoje. O que você acredita sobre destino ou sorte? Deixo uma pergunta para que você venha buscar na sua consciência que crença você tem sobre o destino, sobre a sorte, a respeito da sua história. Será que nascemos apenas para sofrer, levar pancadas na vida ou outra coisa do gênero? Será? Será que Deus não se importa com a gente? Deus não está surdo e nem dormindo, assim já está escrito na sua palavra. Sabe por quê? Porque nós passamos por um processo de dores e desafios, perda de saúde, traição e etc. Coisas desse gênero. E fazemos de tudo e muitas das vezes não saímos deste lugar, do lugar que nós não queríamos estar. E eu quero falar disso aqui para você hoje, o porquê. Quando eu falo sair do lugar, não estou falando de espaço nem geografia, mas eu estou falando de nível mental. Entenda. Do nível das emoções, as emoções que insistem em nos embaraçar, em nos desafiar e nos arrastar para trás. E a nossa mente está sempre condicionada a olhar para o passado, para o que nos aconteceu. E essas emoções são os medos, as angústias, o sentimento de falta, saúde debilitada. Tem muitos fatores que não vou falar aqui. Mas, por que tudo isso nos acontece? Porque a nossa bagagem emocional está condicionada à bagagem emocional de nossos pais. Eu espero que vocês tenham visto o filme que eu coloquei, que retrata a história de Maria, né? Que é exatamente contando o que acontece em nós. Claro que a nossa história não é como a de Maria. Cada um de nós tem a nossa cultura, cada um de nós temos o nosso modelo familiar. Mas o artista, quando ele fez aquela curta-metragem, aquele filme, e cada um de nós tivemos o nosso modelo, não é verdade? Cada um de nós fomos criados de maneira diferente, de estado diferente. O modelo familiar não foi igual ao da Maria, mas tivemos o nosso modelo. E inconscientemente estamos a repetir a nossa história com o modelo mental do nosso pai, dos nossos pais. E é disso que nós vamos falar nessa inversão. Para desconstruir o modelo que nos traz escassez, que nos traz doença, que nos traz problemas psíquico, emocionais e físico. E outras coisas que nós vamos ver no decorrer desta semana. A imersão aqui é trazer uma informação científica da neurociência para mudar não apenas o nosso pensamento ou crença, mas o nosso eu autobiográfico, que está gravado na nossa química celular. É disso que nós vamos falar. E eu vou desmistificar esse assunto com uma linguagem simplificada. Vocês não vão sair daqui pensando ou se olhando do jeito que vocês entraram aqui. E já pode se alegrar com isso, porque o assunto que eu vou trazer aqui é de verdade transformador. E você deve estar se perguntando, mas será que eu vou entender ou eu vou conseguir? Deixa eu dizer uma coisa para você. Há 10 anos atrás eu não sabia de nada disso que eu estou falando com vocês. A única coisa que eu sabia era reclamar, chorar e culpar as pessoas pela minha real situação. Quanto mais eu tentava sair daquele labirinto mental, mas eu não encontrava saída. Eu voltava para a estaca zero e eu tinha sempre alguém para retratar a minha miserável situação. E vocês hoje sabem muito mais do que eu há 10 anos atrás. Eu tenho certeza. Vocês, olhe, eu vou pedir para vocês receber essas informações de coração com carinho. Porque as informações que eu trago aqui mudou a minha forma de pensar. Construiu em mim um novo eu. Construiu em mim uma nova visão para a minha vida e a minha história. E isso tem mudado de fato, de verdade, a minha história. E eu, de fato, trago com muito carinho a informação desse dia a dia. Porque não é filosofia, não é religião, e nem de fato é real. Acreditando ou não, se você aplicar na sua vida, você vai ver uma diferença enorme.
E no final dessa trajetória, eu vou trazer um documentário falando da minha história, um resumo de como começou a minha história. Não só como psicoterapeuta, que é a formação que eu fiz, mas como começou há 30 anos atrás, quem era Rosana Lima. Então, vocês vão conhecer a minha história. Eu vou trazer aqui, e eu não quero só compartilhar a minha história de vida de superação, não só com vocês, mas com o mundo. Quando estiver pronto, eu vou colocar no canal público para todo mundo ver e acreditar na sua melhor versão. Por isso que sempre eu falo, se permita a viver a sua melhor versão. Porque para a gente viver a nossa melhor versão, só depende de nós se permitir. Segue a aula, porque eu não estou aqui para brincar, estou aqui para trazer conhecimentos profundos para você aplicar na sua vida. Um beijo no coração de todas e vamos para a aula. Iniciando a nossa aula de hoje, eu trago uma reflexão para que você venha lembrar da primeira aula. Na primeira aula, falamos sobre os paradigmas e os programas mentais criados em nós desde a nossa concepção. Então, já vemos que quando a gente nasce, já trazemos uma bagagem emocional. E essa bagagem emocional, que são nossos paradigmas, é que nos traz resultados a respeito da nossa história hoje. História essa baseada e tendo fundamentos nas feridas emocionais da nossa infância. Porque as feridas emocionais, que são as dores escondidas por baixo do porão da nossa mente, refletem na vida adulta. E a imersão Traineflau é exatamente para trazer luz nas feridas e não cutucá-la. Porque aqui nós vamos aprender a identificar qual bloqueio mental está nos bloqueando de realmente, de fato, viver a nossa história. E toda a nossa vivência de nossa infância define como será a nossa qualidade de vida. Grandes traumas e até mesmo pequenos acontecimentos mal interpretados podem gerar feridas que criam crenças limitantes e que tendem a se repetir ao longo de nossas vidas. Se quando criança você se sentia traído por alguma atitude de seus pais ou adultos, isso traz uma sequela na nossa vida adulta. E esse convite a você a participar do Traineflau é para que você de vez se livre desses bloqueios mentais que insistem em definir o seu estado de consciência hoje. A consciência desperta nos leva a identificar que os traumas da nossa infância não podem mais ser bloqueios para nós. É só a gente sair e tirar nossa mente do passado. E eu vou trazer ferramentas para que você aprenda a tirar sua mente do passado, a se libertar de vez do passado, a quebrar as correntes do passado. O que eu trago é conhecimento para você se autoconhecer e saber dominar as emoções. Porque quando dominamos as nossas emoções, dominamos nossas criações. A nossa criação futura, ou seja, o nosso resultado de amanhã, depende muito das nossas escolhas de hoje. E quando eu falo escolha, eu estou falando de escolha de ações, de emoções, de pensamentos. Porque o pensamento cria a nossa história, cria o nosso futuro, a partir de um ponto de visão com a consciência no momento presente. O problema é que as pessoas nunca estão no momento presente, porque estão sempre fazendo e pensando no próximo passo que vai ser dado. E eu vou deixar aqui um exemplo. Porque o cérebro é uma máquina de antecipação, porque pensamos sempre no futuro. E o nosso cérebro se torna uma máquina de antecipação e gosta de saber o que irá acontecer a seguir. E é isso que atrapalha a nossa cocriação, é isso que atrapalha no nosso caminho. Vou explicar isso bem detalhadamente nos próximos capítulos das nossas aulas.
Hoje eu quero que você entenda que a nossa história, os nossos resultados começam a melhorar quando compreendemos que o nosso cérebro ele tem que estar conectado à nossa mente. Quando há essa conexão do corpo com o cérebro e o coração, então começamos a ter controle sobre nós mesmos, sobre nossas ações, sobre nossa história e sobre nossos resultados. Precisamos aprender a ter coerência com o nosso coração. É aí que começa um novo resultado. Quando estamos coerentes em nossos pensamentos com o nosso coração. Quando não temos consciência disso, apenas acumulamos e criamos hormônio do estresse. A nossa preocupação com o futuro. Criamos hormônio do estresse. Preste atenção no que eu falei agora. Quando colocamos a nossa mente no futuro, começamos a criar hormônio que cria o estresse. E o estresse leva a energia do cérebro para o corpo, a energia do coração para o corpo. E é aí que deixamos de co-criar a nossa história. E quando deixamos de confiar, é quando deixamos de imaginar. E quando deixamos também de acreditar em nós mesmos. Então, tudo isso faz sentido. Se temos coerência com o cérebro e com o coração, começamos a ter uma nova consciência. E você não está nesse encontro de mulheres por qualquer razão, mas para que eu venha compartilhar com você, para que você venha despertar uma consciência, que você alcance uma vida melhor, que você tenha uma qualidade de vida de verdade, independente do que você é, o que você tem, o que você ganha, mas que a sua qualidade de vida seja transparente e que você encontre a felicidade e que você encontre paz dentro de você, que tudo isso contribua na sua saúde emocional. Para isso é necessário que você tenha um coração leve, um pensamento positivo ou negativo. Porque o campo que é mensurável e agora a sua ligação com a fonte só depende dessa expansão de consciência. Nós, seres humanos, fomos criados para ter uma ligação verdadeira com a fonte da vida, com a fonte da criação, com a fonte do Deus que criou os céus e a terra. E a gente muitas vezes temos buscado fora de nós, mas essa fonte, ela está dentro de nós. Quando você entende isso, o seu campo eletromagnético se unifica com essa fonte. Você se liga ao campo invisível de energia que governa e cria tudo que é material e físico. Por isso, sempre digo, permita-se. E hoje, para finalizar essa nossa palavra de hoje, essa nossa conversa aqui, nessa aula 2, eu quero dizer, permita-se que você comece diferente, que você viva menos separada com essa fonte, que você, de fato, se conecte à fonte co-criadora de tudo que existe, porque nós fomos criados para estarmos conectados. Nessa fonte existe amor, paz, saúde, abundância, compaixão, misericórdia, alegria e gratidão. E quando falta isso no nosso campo vibracional, falta em nós paz, alegria, abundância, amor, compaixão, e tudo isso inflama o nosso corpo e atrapalha na nossa caminhada. Espero que essa aula de hoje tenha feito sentido na sua vida e eu vou complementar ela com outra aula para finalizar, para não ficar muito longa. Um beijo no coração de vocês e até a próxima aula.